A paz do Senhor Jesus a todos os amados. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida e por Ele nos preparar mais um momento para nós podermos meditar na palavra do Senhor. Eu tinha combinado com os irmãos, quando nós começamos o estudo voltado para a Cristologia, na carta aos Hebreus, que nós trataríamos de Cristologia, de amartiologia e de soteriologia. Amartiologia, a doutrina do pecado, e soteriologia, a doutrina da salvação. Nós vamos hoje iniciarmos então um estudo voltado para soteriologia. Vamos precisar usar um pouquinho de um texto que vai estar também eivado de amartiologia, a respeito do pecado, porque a própria salvação ela se fez necessária por conta do fato de que foi por causa do pecado que Deus precisou, ou Deus já tinha preparado um plano de salvação. Tá? E eu quero iniciar meditando com os irmãos um texto que está no início de todas as coisas, inclusive do próprio pecado, que diz respeito ao livro de Gênesis, capítulo de número 3 e versículo de número 22, onde o texto diz: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Bem, nós tratamos aqui da questão de que Deus, ele, no processo criativo, ele criou todas as coisas. E todo o universo criado por Deus havia propósitos definidos. Deus tinha propósitos definidos com cada coisa que ele criou. E ele termina toda essa criação criando então agora o homem. O propósito de Deus era que o homem desfrutasse de tudo que ele criou. E é interessante a gente constatar, irmãos, que esse homem ele era totalmente, plenamente livre de todo o universo, de todas as coisas criadas. Deus deu total liberdade para o ser humano. Ele só fez uma restrição. E a quebra dessa restrição tornou o homem prisioneiro de incontáveis restrições. A quebra da única restrição, Deus só fez uma exigência. Uma. No resto, irmãos, o homem tinha plena liberdade. Mas o que nós vamos tratar é realmente a respeito da questão de que em Lucas, capítulo 19, versículo 10, Mateus, versículo 18, versículo 11, o texto bíblico vai dizer que o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Porque após a queda do homem, Deus o lançou fora do jardim, e ao sair do jardim, esse homem ficou totalmente perdido.
ficou totalmente perdido, sem direção, sem diretriz, porque tudo que dava estabilidade para o homem era a comunhão com Deus. E quando ele decide, veja bem, irmãos, que é uma característica humana, Deus, ele mostra todo o jardim, mostra toda a criação e fala, olha, tá tudo liberado aí para você. É tudo teu. Eu fiz tudo isso para você. Agora, nós temos aqui a árvore da vida, tem a árvore do bem e do mal. Dessa, não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Já é, irmãos, de consenso, de conhecimento, de que a pior morte que existe não é a morte física. Nós temos lá em Apocalipse o dano da segunda morte, que é a separação eterna de Deus. E a separação de Deus, o homem decidir viver a sua vida sem Deus, ele já decidiu a sua própria morte. Porque só há vida em Deus. Temos aqui em Gênesis mesmo já uma narração que grande parte do público cristão conhece a respeito da questão de que na criação Deus determina que a terra crie os vegetais e os animais e que Deus determina que as águas criem os peixes. E é de consenso de que o animal, a árvore, e nesse caso principalmente a árvore, se você tirar a árvore da terra, ela morre, porque foi a terra que criou ela. Se você tirar o peixe da água, ele morre, porque foi a água que criou ele. Quem criou o ser humano foi Deus. E quando o homem se afasta de Deus, ele já está morto. Mas a saída do Jardim do Éden, que era o paraíso, porque o Éden, irmãos, ele era a garantia da presença de Deus, em proximidade com o ser humano. O Éden é como se fosse o tabernáculo. Era onde Deus se encontrava com o homem. E ele, quando ele sai de lá, ele fica perdido. Mas Deus já havia providenciado uma maneira de se voltar a ter essa convivência com Ele, essa comunhão com Ele, essa intimidade com Ele que havia antes da queda. E nós vemos, irmãos, ao longo da história humana, e eu creio que realmente isso é só para mostrar para o ser humano o quanto ele é dependente de Deus. Deus fez várias alianças com o ser humano, e o ser humano quebrou todas. Quebrou todas. Não conseguiu manter nenhuma aliança com Deus. A quebra sempre partiu do ser humano. Mas Deus já tinha providenciado na eternidade a maneira de manter essa aliança. E essa aliança, ela foi firmada, a última aliança, e essa é a última. Depois disso, como disse o próprio Jesus na sua morte, tudo está consumado. E nós vamos então, a partir desse vídeo, a gente tratar dessa questão a respeito. Primeiramente, nós vamos tratar da questão do pecado, para depois a gente poder fazer realmente uma reflexão bem profunda a respeito da salvação. Amém, queridos? Que Deus
abençoe a todos e até o próximo vídeo.